Então, nossa aula hoje é de História e Geografia. Eu vou começar primeiro por História. O que nós vamos estudar hoje em História? Hoje em História nós vamos estudar a vida no campo. Como assim a vida no campo? Nós temos a vida na cidade, que é denominada área urbana, e a vida no campo, que é denominada área rural. O que é área rural? Como ela é representada? A área rural ela é representada pelos sítios, as fazendas e as chácaras. A vida na área urbana é diferente da vida na zona rural. Por que é diferente? Porque na cidade, na área urbana, a vida é mais agitada por conta da circulação de pessoas, de automóveis, dos comércios. Já na área rural é mais tranquilo. Por quê? Porque não tem comércio, não tem tanta circulação de carros, de pessoas. Então a vida lá é mais tranquila, na verdade. E aqui na cidade as pessoas trabalham como? As pessoas trabalham nos comércios, trabalham em repartições públicas. E lá na área rural as pessoas trabalham na agricultura e na pecuária. O que é pecuária, professora? Pecuária são os criadores de animais, são as pessoas que criam animais e cuidam, porque pode ter os criadores que é o dono da fazenda, mas tem as pessoas que são denominadas peões ou capataz ou gerente da fazenda que cuidam desses animais, que são eles, os bovinos, as vacas e os bois, e os suínos, que são os porcos, os ovinos, que são os cabritos e ovelhas, e tem outros animais. E os da agricultura são as pessoas, são os trabalhadores que cultivam, preparam a terra para fazer a plantação, né? A plantação dos alimentos, como arroz, feijão, eles plantam também algodão. Temos também a plantação de legumes, de verdura, né? Então, as pessoas que trabalham na agricultura, eles fazem essa parte. E também tem as pessoas que trabalham no campo, que são denominados peões. O que eles fazem? Eles cuidam desses animais, né? Eles cuidam dos animais e, geralmente, em fazenda, nós temos o gerente. E nessa fazenda não moram muitas pessoas igual na área urbana, moram poucas pessoas. Então, essas pessoas, cada um deles tem uma função na fazenda, no sítio ou na chácara. Mas só que acontece que nem todos os trabalhadores que trabalham na área rural moram no serviço. Há muitos trabalhadores que vai lá e prestam serviço, mas eles retornam para a cidade. Por exemplo, eles vão lá, fica uma semana ou às vezes 15 dias, mas eles têm um canto lá, um alojamento para eles estarem, e depois eles voltam para a cidade. Mas tem as pessoas que a família mora em sítio, mora em fazenda. E nem todos os lugares na área rural tem escola. É tanto que nós temos exemplo na nossa escola que tem os ônibus que passam nas áreas rural para trazer as crianças para ir estudar aqui na cidade. A vida no campo é bem mais tranquila. Lógico, não vamos nem comparar, como eu disse lá do início. Então, ela é mais tranquila. Por quê? Por causa desse fluxo de carro, desse movimento de pessoas, né? Então, eu vou pedir para vocês estar respondendo as perguntas de acordo com o texto. Então, ficou bem explicadinho, eu vou pôr foto do texto aqui. Então, vocês vão responder para mim de acordo com o texto. O que é uma área rural? Onde que fica a área rural e onde fica a área urbana? A área rural fica onde? Eu dei 3 exemplos. E a área rural? Eu dei um exemplo só, que tem um. Depois, eu quero que vocês me escrevam 2 exemplos da área rural. Eu dei 3, temos 3 exemplos aqui, tá? Depois, vocês vão explicar para mim, de acordo com a minha explicação, o que é área rural e o que é área urbana. Eu quero que vocês me falem o que é. Como são os trabalhadores que cuidam da lavoura? Como chama que eu acabei de explicar aqui? Então, eu citei 3 exemplos de animais. Então, vocês podem estar fazendo o quê? Vocês podem estar pesquisando, né? Vocês podem estar pesquisando quais animais
quais tipos de animais tem mais em sítio, em fazenda, para vocês não ficar somente aqui na aula da professora, para vocês estar sempre ampliando os conhecimentos de vocês, tá bom? E eu coloquei um trecho de um texto assim, ó. Ao acordar, eu abro a janela e olho aquele pasto verde, plantações e muitos gados. E uma belíssima paisagem. Então, eu quero saber, esse trecho aqui desse texto, ele está falando da área urbana ou da área rural? Está correto ou incorreto? Por quê? Se você falar que é sobre a área urbana, eu quero saber o porquê. Por que você acha que é da área urbana? E se é da área rural, o porquê que é da área rural, tá bom? Então, essa é a aula de história. Depois, nós vamos para a aula de geografia. Na aula de geografia hoje, nós vamos estar vendo paisagem. O que é uma paisagem? O que é uma paisagem para vocês? Geralmente, quando nós falamos assim sobre paisagem, então o que vem na nossa mente? Vem o seguinte: ai, é aquele lugar lindo, com aquele coqueiro, com aquela ilha, com aquele mar. Sim, isso sim é uma paisagem, com certeza. Mas a paisagem vai além disso. A paisagem é mais que isso. Ou seja, a paisagem é tudo que meus olhos podem e alcançam ver e enxergar. E também eu também posso sentir a paisagem no tato e no olfato. Como assim, professora? Por exemplo, quando está aquele verão, que vem aquela chuvinha, que a gente sente aquele cheirinho da terra. Então, eu estou sentindo a paisagem no olfato. E também eu posso tocar na paisagem, tá bom? Então, há diversos tipos de paisagem. Nós temos a paisagem natural. O que é uma paisagem natural? É onde que o homem não tocou, onde que o homem não mexeu. E o que é paisagem humanizada? Ela pode ser chamada de humanizada. Então, o que quer dizer a paisagem humanizada, paisagem cultural ou antrópica? Essas denominações para paisagem significam o quê? Que todas essas palavras que eu falei, humanizada, cultural e antrópica, são as paisagens que o homem modificou. Como é que o homem modifica a paisagem? Ele modifica a paisagem construindo casas, pontes, ruas, escola. E por que o homem modifica a paisagem? Por que ele modifica? Porque ele precisa de suprir as necessidades dele, ou seja, ele precisa de fazer uma modificação para atender as necessidades dele. Por exemplo, o homem precisa de uma casa para morar, então por isso que ele foi lá e modificou a natureza, a paisagem. Ele construiu a casa, ele construiu escola, ele construiu ponte, ele construiu ruas. É por isso que o homem modifica, por isso que o homem modificou a natureza, tá? E a paisagem natural é onde que o homem não mexeu, não modificou nada, tá? Então ficou bem entendido o que é paisagem? Acho que sim, né? Então, paisagem é tudo aquilo que o meu olho consegue enxergar, né? Depois do texto, tem a compreensão que eu fiz aqui para vocês. Então, já vou explicar. Então, eu quero que vocês, na pergunta A, eu quero que vocês me expliquem o que é uma paisagem. Sobre tudo isso que eu falei, o que é paisagem? Professora, eu entendi bem. Eu posso escrever só com as minhas palavras? Não preciso copiar do texto? Perfeito, tá? Pode escrever com as suas palavras. Depois, eu quero que você me dê dois exemplos de paisagem que tem na cidade. Eu citei alguns, né? Lembra? O que eu tenho aqui de paisagem que eu tenho na cidade? Só vocês dão uma olhada, vocês vão lembrar e vão escrever aqui. Não precisa... Aí, perto da casa de vocês, tem várias paisagens. Vocês vão me escrever aqui 2 exemplos. Depois, de acordo com o texto, quando uma cidade é construída, não acontece mudança. Quando o homem vai lá num lugar e constrói uma cidade, essa afirmação está correta? Não houve mudança? Justifique para mim. Eu quero. O que é justificar? Você vai me explicar se houve ou não mudança. E por que houve essa mudança? Depois, quais são os dois tipos de. Eu quero só 2 tipos. Eu falei. Na verdade, eu falei sobre a paisagem cultural, humanizada e antropóloga. Quer dizer a mesma coisa. Isso quer dizer que é um tipo. E eu falei de um outro tipo, então eu quero 2 tipos. Lembra que eu falei, é onde que o homem mexeu, é um tipo, que o homem foi lá e modificou, e a outra que o homem não modificou. Então eu quero que vocês me escrevam
os dois, tá bom? Eu quero que você me explique, para ver se você entendeu direitinho, o que é uma paisagem humanizada. Humanizada, antrópica ou cultural é a mesma coisa. O que é? Por que ela é chamada de humanizada? Então, eu quero que vocês me expliquem isso, tá? Como podemos nos referir a outras formas de paisagem? Lembra? Eu acabei de falar, eu falei uns 3 nomes. Então, eu quero que você me fale quais são esses outros nomes. Eu estou falando aqui sobre humanizado. Quais são os outros nomes que eu citei aqui? Depois, eu vou colocar aqui um textinho com uma lacuna e vou colocar um banco de palavras. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler as frases e vão responder de acordo com um banco de palavras, tá? Vocês vão encaixar essas palavras nas frases, tá bom? Tchau, crianças. Um ótimo estudo, um ótimo dia, um dia maravilhoso. Precisando de alguma coisa, só me chamar aqui, tá bom? Espero que ficou bem explicadinho, mas qualquer dúvida pode perguntar para a Pro, que eu estarei aqui, tá? Um dia excelente para vocês.